dermatologia na minha infância, com uma doença de pele, que depois melhorou com o tempo, felizmente, porque poderia continuar. E aí no 6º ano que eu tive contato com a dermatologia, parece que foi um feeling assim, eu acho que eu quero isso. No episódio de hoje, recebemos a doutora Carol Amarante, dermatologista em Araraquara, que se destaca pelo seu compromisso em oferecer tratamentos inovadores e de alta qualidade. Ela investe em tecnologias inéditas aqui na cidade de Araraquara, garantindo resultados excepcionais e a máxima segurança para seus pacientes. Gostar do que está fazendo, né? Se dedicar e gostar daquilo que você está fazendo, porque você vai evoluindo, né? Então, é muito interessante quando você cuida de um paciente e aí ele indica você para a família. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais um CabreiraCast. Hoje eu tô super feliz de estar aqui mais uma vez falando com você sobre empreendedorismo, negócios, sobre o mercado de forma geral. E nessa primeira temporada eu tô muito feliz em poder entrevistar todos os nossos clientes aqui da Cabreira Agência para falar um pouquinho mais sobre a história de cada um pouquinho sobre como que cada negócio funciona. Eu acho que isso daí é muito interessante. Nesse episódio de hoje, estou muito feliz em receber a doutora Carolina Amarante, dermatologista aqui em Araraquara, uma referência aqui para todos nós, né, de um trabalho de qualidade. Então, fico muito honrado de poder desenvolver nosso trabalho para você. Também fico muito honrado de estar recebendo você aqui hoje. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Juan. Agradeço muito a oportunidade também de estar aqui conversando com vocês, no programa de vocês. Isso, é muito bom. É uma delícia a gente poder trocar essas ideias e falar um pouco mais para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor o seu trabalho também, né, doutora? Com certeza. Um pouco mais a fundo, né, todas essas outras partes. Ô, doutora, e para a gente começar nosso papo, assim, a gente desenvolvendo aqui o nosso assunto, hoje eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a tua história, de forma geral, assim, né? Então, quem é a Carol Amarante? Qual que é o seu desejo aí? Qual foi o seu desejo de ser médica e por que ir para a área da dermatologia? Me conta um pouquinho como que foi a tua história. Eu sempre me interessei muito pelas pessoas, pela saúde das pessoas, e isso acho que norteou um pouquinho a escolha, né? Uhum. Não tinha ninguém da minha família que era médico, mas eu tinha pais de amigas e eu sempre fui muito observadora em relação a isso. E eu achei que seria interessante seguir isso. Eu fiz alguns, na época, né, que a gente tá na fase de vestibular, né? Uhum. Você procura visitar algumas faculdades. Logo nessa fase, assim, você já tinha decidido que você queria medicina? Ainda porque é uma faculdade super difícil, né? Sim, eu tinha algumas dúvidas. Eu comecei a pensar no 2º colegial, na verdade. Uhum. E aí a gente começa a visitar, procurar informações sobre como é estudar medicina. Eu realmente não sabia, não tinha nenhuma experiência, né? Minha mãe é enfermeira, então ela sempre comentava muito. E eu também vivenciava isso com as minhas amigas, em viagens, na rotina de dia a dia, né? E aí eu acabei me interessando e no 3º colegial realmente que eu decidi prestar o vestibular de medicina e realmente eu fiquei muito focada nisso, muito dedicada, estudava muito. Exige, né, doutora, uma dedicação nesse momento, né? Bastante, eu me dediquei bastante, me esforcei bastante, eu realmente foquei nisso. Eu lembro até hoje que teve todo o 3º ano, né, no 3º colegial, tem aquelas viagens de formatura e eu optei por não viajar. Olha eu só. realmente estava focada, então eu estudei muito mesmo e felizmente eu consegui passar na faculdade, mas foi algo bem difícil, noite sem dormir, muitos estudos e tal, né? Então, foi aí que começou, né, vamos dizer, a carreira, né? A primeira conquista, na verdade, foi o vestibular que eu consegui passar. Nossa, que legal. No 3º ano. E assim, a faculdade de medicina existem também muitas coisas, né? Você também tem muitos caminhos para seguir, né? Eu vejo, assim, conheço minha namorada, faz medicina, tenho vários amigos também que já se formaram, que estão na faculdade, e a gente vê que é uma área também que ela envolve, muitas escolhas que você pode fazer e muitos caminhos, né? Como que foi também essa sua ida aí para dermato? Sim. Então, na faculdade a gente abrange várias áreas, né? Então, não é fácil a decisão, né? Então, a gente aprende como uma forma geral nos primeiros anos, aí a partir de 3º ano você começa a ir mais aos hospitais, ter mais contato com as áreas mesmo.
Então, você vai conhecendo como um todo. Eu sabia o que eu não queria. Aí você vai indo por exclusão. Que era que você não queria, doutora? A parte de cirurgia geral, né? É difícil, então, né? realmente não me atraía, ginecologia, pediatria, não era algo que eu gostaria de fazer, né? Tá. Então, eu fui mais por exclusão, que a maioria das pessoas fazem. E o que conduziu um pouquinho, que lá no 6º ano de medicina, né? No último ano, que a gente teve mais contato com a dermatologia. E na infância eu tive uma doença rara de pele. Olha só. E aí, assim... Acabou já tendo esse contato com um profissional dessa área. Então eu vivi muito a dermatologia na minha infância, como uma doença de pele, que depois melhorou com o tempo, felizmente, porque poderia continuar. E aí no 6º ano que eu tive contato com a dermatologia, parece que um feeling assim, eu acho que eu quero isso. Eu até fiquei emocionada no ambulatório, que chegou um caso do meu caso, né, que eu tive na infância, coincidentemente. Olha. Então aí eu pensei, eu acho que talvez seja isso que eu quero, né? Então, mas antes... Aí também é outro caminho também que você começa a seguir depois que você decide a especialidade, né? Sim, aí é outra prova, né? Então aí realmente você tem que prestar residência. Eu sabia que a dermatologia era muito concorrida. Eu entrei na faculdade muito jovem, né? Com 17 anos eu estava lá. Então a gente entra imaturo, mesmo com 20 anos a gente entra imaturo, mas com 17 mais ainda, né? Nunca tinha morado fora, só escola, sempre os mesmos amigos. Na faculdade, eu fiz a PUC São Paulo, né? São Paulo. O campus de Sorocaba. Em Sorocaba. Em Sorocaba, na PUC. Então, tive todas essas... Todo mundo, né, passa por obstáculos, né? Então, eu tive alguns também, de morar fora, né? A faculdade é difícil, mas foi muito maravilhoso a faculdade. Eu me identifiquei mesmo, era realmente o que eu queria. É muito bom quando você tá feliz com o que você conquistou, né? Então, aí depois eu optei por ter entrado muito jovem, eu ainda não tinha certeza da dermatologia, aí eu acabei fazendo residência de clínica médica, aí eu fiz na FAMERP em Rio Preto. Eu lembro que você já tinha me contado. Isso, e aí eu fiz por 2 anos, que também eu cresci muito pessoalmente, profissionalmente, então é outra visão, né, em relação ao cuidado com o paciente, então foi muito bom, não me arrependo, faria tudo de novo, foi anos, né, puxados e tudo, né, mas com muito conhecimento e muita ciência também. Isso que eu acho que é interessante, né, porque hoje em dia, eu acho que até a dermatologia em si, ela tá uma área muito glamourizada, né, e eu acho que, beleza, existe esse lado, que é legal, que é bacana, mas uma coisa muito legal que eu vejo muito em você é muito a base das coisas, né? Então, tipo assim, uma base teórica sobre algum problema, ou sobre Isso a gente percebe muito até quando a gente faz até um vídeo, alguma coisa, e você dá sempre uma explicação muito técnica sobre aquilo ali, sobre aquele problema, aquela situação que está acontecendo com a pessoa. Como que você enxerga hoje um pouco desse lado do mercado que... eu acho que está sendo um pouco... Deixa eu achar a palavra certa para isso, para não ficar chato, mas talvez que as pessoas estão deixando de lado a parte mais teórica, científica, e apoiando mais nessa parte só de cosméticos e tudo mais. Como você enxerga isso? Para mim é muito superficial, né? Ir para esse lado, né? Então, assim, quando pensa em dermatologia, logo você pensa nos procedimentos estéticos. Mas por trás dos procedimentos estéticos, você tem que saber a anatomia, até para você conseguir tratar as complicações, o porquê que você está fazendo isso. Então, tudo tem um porquê. E atualmente a gente tem bastante com PubMed, né? Então, plataformas de ensino tem o contato com os estudos, né? Até nos congressos. Então, assim, você tem que levar muito em consideração a formação do profissional que você está entregando sua pele. No caso, a gente falando aqui da parte da dermatologia, mas funciona na medicina como um todo. Sim. Então, realmente, a pessoa tem que estar atualizada e tem que ter uma base. Uma base é muito importante. É diferente de você fazer um curso 2 vezes na semana e comparar com um profissional que ficou ali dentro de hospital, anos estudando. Dá diferença no final, assim. Então, realmente é muito importante a pessoa que procura ter esse conhecimento de que isso é necessário. E eu acho que, assim, é até um assunto legal da gente falar sobre isso, porque realmente é uma discussão que acontece hoje no mercado como um todo, e eu acho que é importante também a gente saber diferenciar as coisas, né? Entender o diferencial da gente fazer um tratamento com uma abordagem completa, né, para um paciente. Eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Eu vejo que você tem muito esse perfil, né, de realmente
realmente levar o seu paciente por um caminho ideal. Hoje em dia, doutora, como que funciona dentro da clínica, assim, mais ou menos, no sentido, assim, da procura dos seus pacientes, né? Existem muitas... você acha que... Aí você pode falar por você, mas também pelo mercado, que eu acho que isso é muito interessante, e para a nossa audiência também eu acho que é o legal. O mercado hoje, dentro da dermatologia, esse paciente que busca um dermatologista hoje, ele está buscando o quê? Assim, no meu consultório, eu vou dizer pela minha experiência, claro. né? Então, como eu tenho essa formação também de clínica, eu me interesso muito por essa parte, eu tenho a busca ativa dessas duas formas, tanto de problemas de pele, né, dermatoses e tudo mais, quanto da parte estética. Mas assim, na grande maioria das pacientes, elas têm as duas coisas, não acabam tratando as duas coisas. Então, a pessoa às vezes vai tratar o rosto, né, fazer um rejuvenescimento, mas ao mesmo tempo tem uma lesão suspeita que eu preciso cauterizar, tem uma queratose que eu trato, uma micose de unha. Então, assim, eu não estou tratando só a beleza dela, mas estou tratando a pele, né, e os anexos, que é cabelo e unha, como um todo. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a pessoa... Então, eu já tive paciente que foi procurar para fazer algum procedimento estético e ela estava com uma lesão suspeita de câncer de pele que estava sendo negligenciada por outros profissionais. Então, estava fazendo laser com um profissional não médico e que ela falava, melhora quando eu faço laser, mas depois a lesão volta. E era uma lesão que, se ela não tratasse logo, iria evoluir. Olha só. Então, eu tratei... A primeira coisa que eu falei, aí eu priorizo, né? Então, eu trato primeiro o que é realmente necessário. Então, eu tratei primeiro a lesão suspeita para depois vir com o rejuvenescimento. E ela é muito agradecida até hoje porque realmente poderia evoluir, ter um desfecho pior se ela não tivesse me procurado. Não, Carol, isso é muito legal. Porque, tipo assim, é o que eu falo sobre a gente entender que também dentro dessa área é um cuidado médico, né? Então, é importante da gente sempre priorizar a saúde, o bem-estar, a gente tá ali cuidando da nossa vida, né? Então, eu acho que muitas coisas a gente vê, vários casos de coisas infelizes que acontecem mesmo no Brasil inteiro, de pessoas que, né, vem acontecer várias situações, várias histórias, e eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, lembrar sempre esse paciente, essa pessoa que está buscando um tratamento, mesmo que seja um tratamento estético, mas que exista todo um cuidado e que a gente não ache que isso não é nada, né? Exatamente. Eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre isso. Então, eu valorizo muito as queixas dos pacientes, às vezes não é tão perceptível para mim em relação a algo não grave, vamos falar assim, mas que é importante a pessoa cuidar. E falando também de complicações que podem acontecer, falando em procedimentos estéticos, né, de complicações que podem acontecer, pode acontecer com qualquer profissional, médico, não médico, mas é importante que, buscando um profissional médico, ele sabe cuidar daquela complicação. Então, se acontecer alguma coisa, ele vai estar ali, ele não vai te abandonar, né, vai cuidar e vai tratar, se for necessário. Tudo, né? Eu acho que isso, de forma geral, né, doutora? História é o que não falta, né? E isso pode acontecer com qualquer pessoa. E eu acho que o importante é sempre a gente entender a responsabilidade, né? De qualquer área, né? Pô, a gente está indo para um tratamento de área da saúde, também é muito importante a gente ter essa responsabilidade e tudo mais. Mas acho que em qualquer área, desde uma pessoa que constrói uma casa, até uma pessoa que... Sempre a gente tem que estar atento ali ao nosso público, ao nosso cliente. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no momento que a gente vive hoje, que as pessoas são muito carentes, né? O público em si, de forma geral, as pessoas precisam de uma atenção especial, de algo diferenciado, e eu acho que dentro da área médica, um dos grandes diferenciais é a gente ter essa atenção, a pessoa que está ali, né, tudo mais. Eu acho que isso é muito legal. Ô, doutora, eu queria também te perguntar um pouquinho mais. Acho que esse é um papo legal que a gente está tendo aí sobre o consultório, tudo de forma geral. Como que é para você também essa parte de médica empreendedora, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa muito importante, porque ao mesmo tempo que você está ali fazendo o tratamento, diretamente atendendo os seus pacientes, você também está gerindo uma empresa que tem outras pessoas, outros negócios, outras situações acontecendo ao mesmo tempo. E eu vejo muito isso, não como uma falta, mas eu vejo que tem muitas pessoas que, o cara fala assim, eu vou me formar médico e a minha vida tá feita. Como que essas estratégias e esse passo de empreender? Quais foram os insights que você teve ao longo da tua jornada de evoluir até você chegar a ter o seu consultório com todas as tecnologias, os diferenciais? Como que foi isso daí também para você?
empreender a gente não aprende na faculdade, né? A gente aprende com a vida. Então, na verdade, o meu foco realmente era me tornar médica, atender meu paciente da melhor forma possível. Então, eu comecei devagarzinho. Eu acho que a vida foi me guiando, assim, né? Então, eu não tinha consultório, como eu disse, eu não tenho ninguém médico, então eu vim para uma cidade que também não era minha. Então, eu comecei trabalhando em hospital, dando plantão. O meu sogro é médico, eu acabei atendendo um tempo no consultório dele, até ter condição para montar meu próprio consultório, né? E aí fui montando, e aí surgiu a oportunidade, aí eu adquiri a primeira tecnologia, aí uma paciente, o meu melhor propaganda, né, foi boca a boca, isso eu acho muito bom, eu fico muito feliz por isso, e aí a gente vai aumentando. Você tem uma marca que já é consolidada, né, no nosso mercado. Tipo, em Araraquara a gente fala de você, as pessoas te conhecem, né? E é difícil isso, porque às vezes, exatamente por isso que você tá falando. Você veio de fora, sua família não era, sua mãe não era dermatologista, seu pai, entendeu? Então, tipo, é muito interessante isso, esse lance de fazer. O que você acha que fez isso também acontecer? Como que foi pra você? Eu acho que talvez por gostar bastante do que eu faço, então eu me dedico muito realmente, né? Então eu tento sempre estar muito atualizada, tratar bem o meu paciente, né? E sempre buscar o melhor resultado para ele, né? Do que eu sempre gosto de escutar muito o que ele tem para me dizer, o que está incomodando ele, para na hora da minha abordagem, apesar da minha avaliação, também não deixar de tratar a queixa principal. Então eu sempre tive isso como objetivo e tenho isso até hoje. E aí foi aos poucos. Na verdade, a gente não aprende muito, vai meio que na marra, o que vai aparecendo a gente vai tentando conciliar, aprender, crescer, estudar, né? Isso é interessantíssimo, porque é com a prática que a gente... Minha avó falava, mais vale a prática do que a gramática. Ainda tenho muito para aprender, ainda eu tô tentando evoluir, crescer, aumentar consultório, a gente tem planos aí de aumentar a clínica, né? Que legal. Então... E doutora, deixa eu te perguntar, nesse processo, assim, quais têm sido os seus maiores desafios, assim, em gestão? É difícil gestão, né? Eu prefiro muito mais estudar, atender o paciente, prescrever o medicamento, do que pensar em conta e, enfim, né? Então é um desafio ainda, né? A gente está em aprendizado sempre e conforme for precisando, a gente vai tentando, né? Vai acontecendo, vai dando tudo certo. E vai pedindo ajuda também, né? Vai pedindo ajuda. Isso então é legal. O marketing foi muito importante na minha vinda para o Wuhan, eu realmente estava perdida, eu realmente precisava, porque hoje a busca por informações é muito grande, né? Então tá no Instagram, tá bem posicionado no Instagram em relação ao que o paciente vê, que você mostrar o que você realmente faz, não ficar só, né? Você isso é uma honra pra gente poder te ajudar. Que bom. Estamos caminhando juntos. Então isso é muito importante, você tem que buscar ajuda, né? Sim, então, parte de marketing, eu realmente precisei de ajuda e as outras áreas também a gente vai buscando ajuda, informação. Porque senão fica auxílio. sempre sozinha. Exatamente. Isso é legal você falar isso, porque eu acho que é legal a gente pensar nisso também, a importância de existirem profissionais qualificados dentro de cada área que ajuda a fazer o nosso negócio acontecer. Então acho que é muito interessante. Eu também já passei por consultoria financeira, de gestão, de várias coisas também ao longo do meu processo de empreender também. E foi muito importante isso para mim também, porque foram várias pessoas também que me ajudaram a hoje a chegar, como que tá o nosso formato, a nossa organização, tudo mais. Então isso é... Está em constante mudança também, né? Conforme você vai vendo a necessidade, isso não ficou tão legal, vou mudar para isso. É muito legal. Não coube aqui, não ficou interessante, aí vai mudando. Isso é muito legal. E eu acho que expansão também é isso, né? Porque é o que eu falo, às vezes a expansão não é só a clínica gigante ou sei lá o quê, mas é a gente também conseguir, acho que até profissionalmente pensando, em como a gente às vezes atende um desafio diferente que a gente não conseguia atender antes, né? Existem muitas formas e muitos formatos, né? Eu acho que sucesso é um pouco isso, né? É a gente ir observando... sei lá. Querendo sempre melhorar e não ter preguiça, né? Eu acho que é o fundamental. Exatamente, eu acho que isso é muito importante. Hoje, lá na clínica, quais são as tecnologias principais que você oferece, doutora? Olha, eu tenho o ultrassom microfocado, que é o Liftera 2, que é o único aqui da região. Que é o grande diferencial, né? É o grande né? diferencial. O Fotona, que é recentemente uma tecnologia que eu adquiri, que eu estava namorando muito tempo, que é uma tecnologia bem diferenciada, um laser bem diferenciado. Então, eu trouxe também para Araraquara, estou muito feliz por isso. Eu tenho uma radiofrequência, que é o Futera. Tem uma outra plataforma de laser, que é o Etérea, né? E fora os procedimentos injetáveis que eu faço, né? Tratamento capilar. Legal. Ô, doutora, geralmente esses equipamentos, assim, então, por exemplo, eu sei que cada um tem uma finalidade, um objetivo. De forma geral e global, o que eles tratam na pele? Tipo assim... O
que gera de resultado? Eu foco muito, quando eu trato uma pele de uma paciente, a partir de 30, 35 anos, a gente já tem um grau de flacidez, né? Então, a maioria das minhas tecnologias são focadas para tratar a flacidez, né? Que fica um envelhecimento saudável, uma pele bem cuidada, né? E sem modificar muito a estrutura do rosto. Então... O que causa flacidez, doutora? O processo de envelhecimento, né? Tem a quebra de fibras de colágeno, elastina, ação tanto interna da parte genética quanto externa também, né? Radicais livres, sono, qualidade de vida, hábito de vida, né? Vários fatores. Isso é doido, né? A gente vê geralmente isso, né? Muitas pessoas que às vezes passam por um processo de rejuvenescimento, essas coisas, como às vezes não é só o procedimento que também gera um bom resultado, né? E sim como vários outros fatores, né? Eu lembro até que você já me falou isso. Então, uma qualidade de vida, né, mais saudável. Geralmente, o que está incluído, né, em tudo isso, assim, para você ter uma boa qualidade de pele, para você ter uma pele bonita? Pensando em fatores que a gente tem... consegue manejar, né? Tem a qualidade de sono, que é muito importante, evitar cigarro, álcool em excesso, né? Praticar exercício físico, boa alimentação, ingesta hídrica, todos esses são fatores que ajudam aí no processo de envelhecimento, tanto da parte estética quanto funcional mesmo, né? Sim. Lógico que avaliando sempre as comorbidades de cada paciente, né? Mas geralmente existe um tipo, até que nem você está falando, né? O que dá pra gente manejar e cada paciente. Existem tipos de pessoas, por exemplo, que têm mais predisposição a tipo, ter um envelhecimento mais precoce ou outras que não? Como que é isso? O paciente fumante, ele tem um geralmente é o mais top precoce, 1, né? E também a exposição excessiva ao sol. Causa um fotodano importante, um envelhecimento importante da pele, que é difícil até de resgatar depois, quando a gente começa a tratar, para tentar estimular o colágeno, a resposta é diferente, né? Uma resposta mais... E geralmente, por exemplo, homens e mulheres também. É tipo, mesma diferença ou... É variável, né? Depende muito do estilo de vida da pessoa, da idade que ela procura, né? O tratamento. Entendi. Tem vários fatores, né? Tá. Hoje, geralmente, doutora, quem é o principal... paciente, assim, que chega no consultório hoje, quem que busca hoje pelos tratamentos estéticos, de forma geral, assim, sem falar dessa parte mais... Você estava falando que os tratamentos podem começar por volta dos 30 anos, né? Geralmente é esse público que vem hoje? Geralmente é na faixa de 40, 50 anos que começa a procurar. Atualmente tem vindo um pouco mais cedo, talvez pelas informações que buscam, as pessoas estão mais antenadas, né, nas informações, em vídeos e tudo mais. Mas, no geral, 35 a 50 anos que é quando você começa a sentir os primeiros sinais. E quando a pessoa já tem algum melasma, uma acne, uma rosácea, às vezes procura antes. E aí já tem mais o contato. É doido isso. Por exemplo, eu tive muita acne quando eu era criança, adolescência e tal. E eu também, eu fiz um procedimento também com Roacutan, há muito tempo, tomei e tal. Mas é uma coisa que, assim, por conta disso que eu acabei indo buscar uma dermatologista. E eu, tipo, sei lá, eu tinha uns 15, 16 anos, entendeu? Então, tipo, isso já começou. Geralmente existe também esse perfil de paciente, né? Sim, é comum isso hoje ou não? Sim, é muito comum, né? E geralmente isso é um tratamento pro resto da vida que a pessoa tem que fazer? Depende da resposta, né? Mas a gente sempre, eu sempre oriento de ter sempre o cuidado. A vaidade é muito importante também, né? O que move, então, por exemplo, até pessoas mais velhas, né? Eu tenho um público também 70, 80 anos que se cuidam. Olha só. É diferente, né, do que era antigamente. Eu até falo, nossa, minha avó com 60 anos era uma vozinha. Era uma senhorinha, né? Uma senhorinha. Hoje as mulheres com 60 estão lindas, cuidam, né? Lindas, praticam esporte, estão bem ativas, né? Então... E isso eu acho que tem uma importância muito grande também, essa questão física da vaidade, até no fator emocional, né? Exatamente. Eu acho que está muito ligado a isso também, né? Você tem alguma história, algum case, alguma coisa legal assim de alguém que... sabe, que teve essa transformação, assim? Tem vários, né? Que, por exemplo, a pessoa não se olhava no espelho, tinha vergonha de se olhar no espelho, e aí você começa a tratar, a pessoa começa a ver resultado e fica feliz, e aí fica muito agradecida por isso, aí mantém todo o tratamento. Então, muda muito, né? Então, a pessoa começa a se ver mais. Tinha pessoas que, às vezes, não tirava foto, e aí faz o procedimento, começa a gostar na foto, e receber elogio de outras pessoas, anima, né? Então, tem vários casos, e isso é muito legal.
muito interessante. Eu acho que, assim, é doido porque eu acho que existe também um impacto muito grande, principalmente quando a gente vai para essa parte mais estética, né? Até de redes sociais, né? Que a gente vive hoje um momento também que tem muita comparação, que as pessoas também olham muito, a vida do outro, não sei o quê. A minha cantora favorita fez não sei o quê no rosto, a atriz fez isso, fez aquilo. Você sente que também, ao longo dos últimos anos, até com o avanço das redes sociais e a popularização e tudo mais, você sente que isso trouxe uma busca, até pelos pacientes, Sim. de um resultado, às vezes, que não tem nada a ver com a pessoa também? Sim, como que você avalia isso? Tem essas pacientes que, às vezes, buscam referências e tudo mais, mas eu sempre tenho que trazer para a realidade e mostrar que cada pessoa tem a sua beleza, né? Então, cada um tem a sua beleza, aí eu sempre falo, vamos valorizar a sua beleza. Então, o que você tem de bonito? Seu olho é muito bonito, vamos valorizar isso. Seu lábio é bonito, vamos valorizar, tá com uma flacidez aqui. Então, eu sempre trago ela para a beleza dela. Cada uma tem a sua beleza. Todas nós todos, né, que homens também procuram muito, devemos valorizar os nossos traços positivos e eu acho que é importante isso, né? Muito importante. E até um lance que a gente falando ainda sobre esse negócio de rede social, também, acho que nos últimos anos, também teve um boom muito grande de muita gente na rede social, de muitos profissionais, tanto médicos quanto outros profissionais também de diversas áreas da estética, de forma geral, falando muito tipo sobre os injetáveis, sobre o preenchimento, o bioestimulador, o botox, tudo mais. Hoje em dia, você sente que as pessoas já chegam assim, meio que... Ai, doutora, eu quero fazer tal coisa. Sim, meio que... E sempre tem essa indicação ou não. Como que é isso? Porque, por exemplo, eu fico pensando, vou chegar lá, doutora, eu quero fazer um botox, não sei o quê. E às vezes nem é isso que eu preciso, né? Como que funciona essa orientação que você faz também? Como você analisa um rosto? Eu avalio o rosto, tanto a parte estrutural quanto a qualidade de... Eu sigo alguns pilares, eu sempre explico para o meu paciente, eu trato todos os pilares, então desde a qualidade de pele, que é a parte superficial, cicatriz de acne, uma rosácea, uma acne ativa, né, um melasma, também tem o laser para clarear. Então, a primeira coisa que eu avalio é a qualidade de pele, avalio a flacidez, que aí eu foco bioestimulador, tecnologias para estimular o colágeno. Sim. Avalio também se precisa de alguma estruturação, às vezes uma olheira muito profunda, um lábio que preciso valorizar um pouco mais com preenchimento, né? Um queixo um pouco para trás que eu preciso projetar um pouco para frente para melhorar uma papada, por exemplo. Então, entendi. eu sigo todos esses pilares. Tem um pouco de... coisa tem solução para tudo, quase. Tem, mas eu avalio como um todo. Eu gosto quando o paciente pesquisa, né? Porque ele já tem alguma informação daquilo que eu vou explicar. Claro, o paciente chega mais informado hoje. Chega mais informado, então o que eu indico, às vezes ele já ouviu falar, então aí eu complemento com toda a parte científica, com tudo que eu sei sobre o assunto. E aí acaba tendo uma conversa legal. Né? Aí até conseguir fazer esse planejamento, que eu chamo de planejamento de beleza, para sempre também manter depois, para trazer o melhor resultado. Isso é importante, né? Porque existem muitos procedimentos que eles não são para sempre, né? E aí também é uma coisa que tem que ser feita uma manutenção. Geralmente, como que é isso? Por exemplo, nenhum procedimento dura para sempre? A gente até prefere que não dure para sempre, né? Tem os preenchedores que são definitivos, que eu não faço e nem indico, porque pode um dia dar um problema, né? Uma complicação, porque o organismo vê aquilo várias notícias por aí. Exatamente. Né? O organismo vê aquilo como um corpo estranho, e aí pode dar problemas, né? Então, a gente sempre prefere por algo que não seja definitivo e que se mantenha uma constância, né? Entendi. Então, faça sempre uma manutenção. Então, eu faço esse planejamento para tratar todos esses pilares, né? Também oriento a usar um tratamento em casa, que é super importante para manter uma qualidade de pele boa. Isso é legal, que é o famoso skincare, né? Skincare, exatamente. Todo mundo é viciado no skincare. Então, eu oriento também para não comprar um produto que não seja indicado, né? Então, tem toda essa parte, aí depois eu oriento. Daqui para frente você tem que fazer isso, mas eu vou avaliando, né? Então, eu gosto de ver pelo menos 2 a 3 vezes ao ano o paciente. Era isso até que eu ia te perguntar, por exemplo, como que você vai fazendo esse manejo, né? Geralmente um paciente, ele fica por anos fazendo um acompanhamento com você. Se a pessoa quer mesmo ficar bem, aí é a vida toda, né? Um cuidado de vida toda. Então, o paciente vai, eu já falo, o próximo passo é isso, minha indicação é essa, daqui tanto tempo. Então, ele já sai com o próximo procedimento agendado, ou com o próximo retorno, a próxima avaliação. Isso é importante, né? Porque eu acho que não adianta a gente também faz e vai, some, né? Tem que ter todo um cuidado e uma manutenção.
Muito interessante. Até isso também entra um pouco, né, que você estava falando, um pouco dessa parte científica, técnica, teórica. Como que isso ajuda, às vezes, você tirar essas dúvidas do paciente? Como que isso ajuda você ali na hora do atendimento? Essa parte mais de base, assim, técnica. É como a gente está conversando aqui, é um bate-papo mesmo. Então, conforme eu avalio o paciente, né, vejo que realmente ele precisa, a queixa dele, então eu valorizo muito o que incomoda. E aí a gente chega a uma conclusão, eu vejo qual que é o perfil dele, né? Se é o paciente que topa, às vezes, fazer um injetável, se é aquele que não, que prefere uma tecnologia. Então, eu vou muito também do estilo da pessoa, do que ela busca, para alinhar as expectativas, né? Não, essa parte estética é sem fim, né? É sem fim, mas aí eu gosto sempre de alinhar a expectativa. Olha, você não precisa ficar sem rugas. Na sua idade, é interessante manter alguma ruga até para manter uma naturalidade, mas você tem que estar bem para sua idade. Perfeito. Então, eu sempre levo isso para ter um resultado natural, bonito e também não exagerar, né? Eu acho que é aí que tem que, né, o teu tom. Ô, doutora, eu vejo também que você vai muito congresso, acompanha muitas novidades. Qual que é a tendência agora do momento? O que você vê que está sendo de uma nova tecnologia, uma novidade? O que tem brilhado os olhos assim, dos dermatologistas? Hoje tem muito falado na qualidade de pele, né? Então tem bioremodelador tecidual, que é o Profile, tem PDRN, tem exossomas, tem tecnologias agora para melhorar a qualidade de pele, né? Que é o que está sendo muito falado, né? E é importante também, é muito importante, né? Ter uma boa qualidade de pele, uma pele bem cuidada, né? Então, faz parte dos pilares. Faz parte né? dos pilares. Mas Não, também tem interessante. flacidez que se fala muito. Hoje está se falando um pouco menos de preenchimento, mais focado realmente para aqueles casos que precisa, que é o que eu falei de estruturação, mais focado mais em estímulo de colágeno e qualidade de pele. Entendi. Hoje é o que está se falando mais, é isso. Hoje não tem mais tanto essa necessidade, assim, acho que até a estética das pessoas, até por tendência, né? Queira ou não, influencia muito isso, as tendências de beleza, sei lá. Mas não se fala mais tanto em preenchimento. Qual que é a diferença do preenchimento e de um bioestimulador, por exemplo? O preenchimento é um gel de ácido hialurônico, né? O preenchimento de ácido hialurônico, falando dele, né? É um gel, então a gente aplica, ele fica naquele lugar. E o bioestimulador são substâncias que a gente aplica, é totalmente absorvido e faz o estímulo de colágeno, né? Entendi. Então, faz um tratamento de flacidez, né? De mais firmeza da pele, e o outro estruturação, né? Não, e volumização, né? Se for o caso. E tipo assim, esses produtos, eles têm muita tecnologia envolvida, né? É muito louco, porque tipo, geralmente, até o que você tá falando, depois ele é absorvível, né? Então, tipo assim, é um negócio muito... Mas é variável também, doido. né? Então, faz quantos anos que existem esse tipo de... muitos anos, né? Mais de 20 anos. O bioestimulador é mais de 20 anos. O preenchimento mais tempo ainda. Olha só. É que tinham poucos tipos, né? Antigamente eu acho que tinha muita... Fazia muito. E acho que antigamente também existia muito um tipo de tratamento que era muito voltado para mudar, acho que o rosto das pessoas, né? Não, antigamente tratava mais suco. Então, a pessoa tinha o bigode chinês marcado. Ia lá e preenchia o bigode chinês. Entendi. E aí também era uma coisa para sempre, né? Não, até tinha já o ácido hialurônico, né? E junto com os preenchedores permanentes. Mas fazia muito pouco, era um grupo seleto de pacientes que fazia, que tinha conhecimento. Os profissionais também não eram tão habilitados como hoje, né? Então tudo mudou, né? Hoje eu acho que... E também outra coisa que é importante, desculpa te interromper, mas é que é o que eu comentei. Então, por exemplo, antes, 60 anos era uma vozinha. Hoje não, as mulheres estão ativas, trabalhando, fazendo atividade física, mantendo a vaidade, que é super importante para mover também, ter energia aí para lidar com tudo. Isso, até, né, doutora? Eu acho que é uma tendência, na real, mundial, né? Então, as mulheres estão procurando mais, os homens, né? também estão procurando mais, e isso é importante. E também escolher bem o profissional, né? Então, dizem que no futuro as pessoas vão viver 120 anos, será que é verdade? Tem que estar bonita, né? Tem que estar bem. Tem que estar bem. Ô, doutora, e deixa eu te perguntar. Hoje, dentre as causas aí, vamos lá, mais para essa parte mais clínica de doenças, tratamentos, né? O que são os tratamentos mais comuns, assim, geralmente, que você faz nos seus pacientes? O que as pessoas, às vezes, buscam você por um problema, assim, que seja, sei lá, um tipo de doença, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, a acne, eu sei que é uma coisa muito forte, né? Existem outras coisas, que eu vivi, né? Falo pela minha experiência, mas quais são outras coisas de pele, geralmente, que acontecem? O dia a dia do dermatologista é a acne, melasma, dermatite atópica, dermatite de contato, psoríase, vitiligo, né? E esse tipo de tratamento,
vamos supor, eu sei que cada coisa tem um pouco, né? Cada doença tem um tratamento, mas de forma geral, assim, são tratamentos que eles vão mais para uma parte de medicamento, que é um tratamento que é feito assim, ou também existe a aplicação de tecnologia para doenças? Existe também a Como tecnologias que é para isso, doenças. assim? Então, por exemplo, rosácea, a gente pode fazer a luz intensa pulsada, que é um tratamento hoje padrão ouro. Cicatrizes de acne, a gente pode fazer laser. Hiperidrose, que é o suor excessivo nas axilas, por exemplo, a gente pode fazer botox. Que legal. Então, a gente pode alinhar também as tecnologias para tratar as doenças de pele. Entendi. Essa parte também ela é muito profunda também, né? Porque envolve muita coisa. E pele, não sei se é isso, alguém já me falou isso, acho que eu já vi isso em algum lugar. A pele é o maior órgão do corpo. Do corpo. A pele é o maior órgão do corpo e é o que a gente vê. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma urticária, uma dermatite, a pessoa se assusta, porque modifica, às vezes pode causar até deformidade, depende se tiver algum angioedema, né, que é um tipo de urticária. Então, a pessoa procura mesmo, né, se incomoda, se preocupa. E tem muita coisa também que causa, né, tipo coceira, dor, às vezes as pessoas sentem muito isso, né, geralmente. E falando também de tecnologia para doença, por exemplo, micose de pele, dá para fazer laser para ajudar no tratamento. Calvície, dá para fazer capacete de LED com o MMP, uma intradermoterapia. Nossa, capilar. eu acho isso tão interessante, esse assunto, quando começa a mexer com cabelo. Porque também é um negócio muito louco, né? Geralmente hoje... E eu lembro que eu já te perguntei isso uma vez. Falei, quem busca o tratamento para crescer cabelo é homem? Porque eu já imaginei o cara careca. E aí você me falou que é mulher. Os dois, né? Um pouco, mas né? Mas Como que é isso? incomoda bastante também com o cabelo em si, né? Então... Essa parte de cabelo, assim, o que existe? Como que é? Me explica um pouco. Faz parte da dermatologia, né? É um anexo, né? E, então, eu trato como um todo, assim. Mas se tiver algo mais específico, aí eu caminho para uma dermatologista, tricologista. Entendi. Então, existe essa área também. Também. Nossa, que legal. Então, assim, a gente aprende, né? Eu também estudo muito a parte de cabelo. Então, o que está ao meu alcance, o que eu consigo resolver, eu resolvo e trato. Quando foge, agora, uma pessoa que quer fazer um implante capilar, aí eu encaminho para o profissional habilitado para fazer. Legal, não, muito interessante. Mas de forma geral hoje, assim, um tratamento, por exemplo, para calvície, como que ele é feito? A calvície, a alopecia androgenética, ela, como o nome diz, ela é genética, né? Então, a pessoa já tem essa tendência, e a partir do momento que ela se instala, né, tem que fazer um tratamento para a vida toda. Então, tem que tanto bloquear a evolução da doença, quanto estimular o engrossamento dos fios, e a gente faz isso com tratamento. A gente pode associar também procedimentos em consultório, mas é muito importante que a pessoa faça o tratamento em casa para ter um melhor resultado. Não, isso eu acho que é muito legal, porque hoje em dia... Isso incomoda, né? Toda essa parte estética, funcional, é tudo isso. Eu acho que é doido, porque o seu trabalho, você cuida um pouco de tudo, de todo mundo, né? Disso, assim. Então, eu acho que também deve ser muito legal pelas histórias que você acompanha, tudo mais. E por como você vai guiando as pessoas ao longo desse processo, né? Então, muito interessante, assim, também conhecer um pouco isso mais a fundo, assim. De forma geral, doutora, hoje, assim... o que você acha que são diferenciais que a pessoa busca também quando ela vai buscar um tratamento dermatológico? Assim? O que você acha que é importante de você oferecer para o seu paciente? Eu acho que é abordar como um todo, né? Então, trazer o resultado que ele... Alinhar as expectativas, que eu acho que isso é muito importante. Às vezes a pessoa vai lá querendo uma coisa que não dá para ser feito. Então, alinhar muita expectativa, o que o procedimento pode trazer de benefício para ela, né? E também chegar a um melhor resultado com segurança. Eu acho que a primeira coisa para mim é a segurança. Então, eu prezo muito pela segurança. Até antes do resultado. Eu prezo muito pela segurança. De onde que é esse produto, essa tecnologia. Então, antes de adquirir alguma tecnologia ou algum produto, injetar algum produto, eu sempre estudo, espero os resultados daqueles que começaram primeiro. Muito legal isso. Eu nunca sou a primeira, mas também nunca sou a última. Então, eu prefiro sempre saber primeiro a segurança. É seguro? Eu faria em mim? Então, aí a partir daí que eu começo a ter o contato mais para depois expor para os pacientes. De forma geral, assim, você quando está fazendo um tratamento, você está trazendo, também tem aqueles equipamentos, aquele produto ali e tal. Hoje em dia também existe muita opção, né, no mercado. Exatamente. E são opções, assim, que às vezes elas são modismos, elas vêm e vão embora, de repente a gente escuta muito, dali a pouco você não escuta mais nada, quer dizer que não deu certo. Então, principalmente na dermatologia tem muito disso, então eu fico muito
muito atento a isso. Então, Como você diferencia? Eu espero um pouco, vejo os resultados, observo qual é a forma de aplicação, qual que é a procedência do produto. Isso é importantíssimo, né, Carol? Muito importante. Porque é o que eu falo, voltando eu lá acho naquele muito assunto. Importante, né? A segurança para mim realmente é muito importante. Depois a segurança dos resultados, obviamente. A gente também quer fazer algum procedimento e ter o resultado, né? Claro. Então, mas eu prezo muito pela segurança. Porque entra até naquele assunto que a gente falou no começo, né? A pessoa está indo ali, ela está se entregando, também é a vida dela, também é o corpo dela. Então, acho que é muito importante essa questão. Eu acho que isso até é um ato de respeito muito grande com o paciente, né? De você também saber ali o que você está fazendo e como você vai conduzir aquilo para ser de uma forma positiva. Então, acho que isso é muito legal, assim, e eu vejo isso de uma forma muito forte também no seu trabalho. É muito legal tudo isso. Doutora, para a gente já ir encaminhado para o nosso final, de forma geral, assim, pensando na tua trajetória, tudo que você já fez até hoje, qual que é uma dica que você daria para quem está começando? Qual que é uma dica que você daria para Carol lá, recém-formada? Acho que gostar do que está fazendo, né? Então, se dedicar e gostar daquilo que você está fazendo, porque você vai evoluindo, né? Então, é muito interessante quando você cuida de um paciente e aí ele indica você para a família. Então, no final, você está vendo, você está tratando a família toda. Isso é muito gratificante. Então, acho que a principal dica é gostar do que você faz. Se não gostar, não dá. Se você não gosta, não dá certo. Se você gosta do que você faz, você evolui, você cresce, você estuda, você se atualiza, você se dedica. Nossa, não, é isso aí, muito legal. E se você pudesse definir tua clínica, teu trabalho, teu cuidado com o teu paciente em uma palavra, como que você definiria? Eu acho que é amor. Eu gosto muito do que eu faço e eu acho que eu tento também passar isso para todo mundo saber o tanto que eu estou dedicada ali, né? Às vezes a gente deixa um pouco da parte pessoal e se dedica muito na parte profissional. Eu tento me dividir um pouco, mas para você também tá ali, você tá abdicando de muita coisa, né? Então, durante toda a trajetória de faculdade, de residência, eu abdiquei de bastante coisa, né? De festas, de encontros, né, com amigas de viagens, até eu comentei da viagem de terceiro colegial, foi algo marcante que realmente eu estava decidida. Então a gente se dedica mesmo à profissão. Então, acho que esse é o meu foco. Dedicação, assim, amor. Dedicação. Não, mas é muito legal, dá pra ver muito que você ama o que você faz. É muito legal. Bastante. Que bom que dá pra aparecer. Transborda, doutora. Doutora, muito obrigado pela tua presença. É muito gostoso a gente trocar essa ideia, falar um pouco mais sobre o mercado como um todo, sobre os tratamentos que você faz. É muito interessante isso. E eu acho que é isso aí. É sempre a gente encontrando esses insights que vão fazendo a gente evoluir, melhorar. É muito legal a gente poder conversar um pouco sobre isso. Então, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito. Ai, que bom. Pessoal, então, muito obrigado para vocês que acompanharam o nosso programa de hoje. Acompanhem os próximos. Se precisar de uma dermatologista, eu tenho uma ótima aqui para indicar. E é isso aí, pessoal. Até a próxima segunda. Muito obrigado.